DIP Direito Público, esse é o nosso canal no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para vocês sobre direito público ligado ao campo municipal, com vistas à Câmara Municipal, à Prefeitura Municipal, aos servidores municipais, aos agentes públicos de um modo geral. Eu estou falando para vocês, e assim o fiz nos últimos vídeos, sobre os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública municipal. Eu falei já de alguns crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Eu falei sobre o peculato, os tipos de peculato, sobre o crime de corrupção ativa e corrupção passiva, dando exemplos práticos para vocês compreenderem melhor. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o peculato, sobre o crime de corrupção ativa e passiva, assista os meus últimos vídeos onde eu estou tratando deste assunto. E hoje, dando sequência a esses crimes contra a administração pública, nós vamos falar de um outro crime que tem previsão no nosso Código Penal, também praticado por funcionário público, que é o chamado crime de concussão. Esse crime tem previsão no artigo 316 do Código Penal, que assim estabelece, abre aspas, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida. Fecha aspas. Então, esse é o crime de concussão. Vou ler novamente o caput deste artigo 316 do Código Penal, que define esse tipo penal. Diz o artigo 316, abre aspas novamente, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida. Fecha aspas. A pena para esse tipo de crime, para quem comete esse tipo de crime, funcionário público, é a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Reclusão, pena de cadeia, regime fechado. Essa conduta criminosa de concussão consiste, então, em exigir de alguém para o funcionário público ou para outra pessoa ou para outro funcionário, por exemplo, direta ou indiretamente, uma vantagem indevida. Eu vou exigir que alguém me dê alguma coisa para que eu possa fazer algo por ele na administração pública, favorecê-lo de alguma forma. Esta conduta, como diz aí o próprio artigo, ela pode ocorrer tanto durante o exercício da função pública, quando eu estou no meu trabalho, ou até mesmo antes de assumi-la, mas sempre em razão dessa função pública. Eu estou fazendo isso, eu estou exigindo algo para mim ou para terceiros em razão do cargo que eu ocupo, da função que eu desenvolvo no meu município. Essas vantagens podem ser vantagens financeiras, vantagens materiais ou até mesmo mediante favores pessoais. Eu posso exigir, por exemplo, dinheiro para fazer alguma coisa, eu posso exigir que você me dê um automóvel para me te favorecer na administração de alguma forma, que esteja ao meu alcance e desde que esteja relacionado ao exercício da minha função. E existe uma semelhança entre o crime de concussão e o crime de corrupção passiva. Parece que que tem uma certa semelhança. Por quê? O crime de concussão, nós temos previsão no artigo 316, e o de corrupção passiva, que nós já vimos, tem previsão no artigo 317 do Código Penal,
onde o crime de corrupção passiva prevê o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de vantagem. Então, qual seria a diferença entre esses dois crimes? As penas variam um pouquinho. Tá? A pena de corrupção é um pouco mais pesada, enquanto que a pena de concussão vai de 2 a 8 anos e multa, a pena de corrupção passiva ela vai de 2 a 12 anos e multa. Qual seria, então, esta diferença entre esses dois delitos? Crime de concussão e crime de corrupção passiva, cuja redação parece um pouco semelhante. Mas a diferença consiste no seguinte: na corrupção passiva, o agente solicita, aceita a promessa de receber a vantagem ou a recebe. Então, na corrupção passiva, o agente aceita a promessa, solicita essa promessa ou recebe essa promessa. Enquanto que na concussão, o agente exige, ele não solicita, ele exige essa promessa. De resto, o tipo penal é praticamente igual. Então, enquanto que um solicita, o outro exige. Então, essa é a diferença entre os dois delitos, e é esse o tema que eu deixo para vocês hoje. Crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, e a diferença entre o crime de concussão e o crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal. Enquanto em um crime o agente solicita, que é o crime de corrupção passiva, no de concussão ele exige. Este é o tema de hoje que eu deixo para vocês, falando sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Quero agradecer você que está inscrito no nosso canal. Peço a você que vai aí, deixa o seu like, não custa nada, para aí um segundo, vai na telinha e deixa o seu like. Isso faz com que o nosso canal cresça a cada dia mais. E quero lembrar vocês sobre o sorteio que nós vamos fazer no último vídeo de setembro, onde eu vou sortear 2 livros de minha autoria, que trata das condutas proibidas aos agentes públicos em ano eleitoral e gastos com pessoal na administração municipal. Então vai aí nos comentários do nosso vídeo, deixa aí o seu nome completo e o seu endereço para que você possa participar do sorteio desse livro que vamos fazer no mês de setembro, no último vídeo nosso, na última terça-feira do mês de setembro. Espero você no meu próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.